A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD conceitos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós já estamos na lição de número 5, hoje estudaremos a lição 5 que traz o título Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ajude-nos em oração e compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Não deixe de dar o seu joinha e divulgar nas suas redes sociais. Nós temos aula para adolescentes, jovens e juvenis com o professor Juninho e eu deixo o link na descrição do nosso vídeo. Aula de número 5, Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. No primeiro momento, nós precisamos entender qual é o significado de sacerdote, o que é um sacerdote e o que significa sacerdócio. Indo para as línguas originais, nós vamos ver que no hebraico a palavra para sacerdote é Cohen e no grego a palavra é hiereus. Mas o que isto significa de modo geral? Se você tomar um dicionário secular e procurar o que é sacerdote, você vai encontrar o seguinte: é aquele que oferece vítimas a uma divindade para apaziguar-lhe a ira. Entre os povos antigos, era desta maneira que eles acreditavam. Então você precisa entender que essa questão de sacerdócio e sacerdote não é algo exclusivo dos hebreus. Então os povos pagãos, aqueles que ofereciam sacrifícios a deuses falsos, eles também tinham um sistema de sacerdócio, tinham sacerdotes que ofereciam sacrifícios para apaziguar a ira do seu Deus. Então era desta maneira que os povos antigos pagãos acreditavam e também mais à frente os hebreus vão adotar esse sistema de sacrifícios. Então o sacerdote é a ele que cabia o desempenho ou das funções cerimoniais sagradas. Ele era uma espécie de mediador entre o povo e a divindade. A segunda parte desta primeira pergunta que eu coloquei aqui é o que é um sacerdócio. Sacerdócio é o poder e autoridade da divindade dado ao homem para agir em nome da divindade. Vou repetir: sacerdócio é o poder e autoridade da divindade dado ao homem para agir em nome dele. Por que estou falando de forma genérica? Porque sacerdócio e sacerdotes não é algo exclusivamente dos hebreus. Povos pagãos também tinham, antes mesmo dos hebreus, sistema de sacerdócio. Então essa primeira parte aí é uma parte genérica, é uma parte onde nós ampliamos esse conceito de sacerdócio para você entender de onde e como surgiu. Agora vamos à Bíblia. Quais os tipos de sacerdócios que são mencionados na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada é mencionado o sistema de sacerdócio universal. Este sacerdócio universal, ele é representado nas páginas sagradas por Melquisedeque. Então, quando eu falar sacerdócio de Melquisedeque, eu estou se referindo ao sacerdócio universal. O outro sistema de sacerdócio mencionado na Bíblia Sagrada é o sacerdócio levítico. Existe também o nazireado. O nazireado não era um sacerdócio, nenhum tipo de sacerdócio, mas era uma porta de emergência para o sacerdócio. Para você entender melhor o que é o nazireado, você precisa ler Números capítulo 6.
Então o nazireado era uma porta de emergência para o sacerdote, para o sacerdócio, para quando os sacerdotes falhassem, os nazireus poderiam agir. Sacerdote só poderia ser da tribo de Levi, no sistema levítico, claro, mas nazireu poderia ser qualquer homem que decidisse consagrar a sua vida por um tempo. Então existiam nazireus que consagravam parte da sua vida de determinado tempo a determinado tempo, e existiram também homens nazireus que eram nazireus pela vida toda. É o caso de Sansão, de Samuel e de João Batista. Então nós temos o sacerdócio universal, o sacerdócio levítico, e temos por fora o nazireado, que era uma porta de emergência para o sacerdócio. Agora vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que era o sacerdócio universal? Esse sacerdócio universal começa quando? Na verdade, lá no Éden, o próprio Deus é que executa o primeiro sacrifício. E aí você pergunta, mas Deus fazendo um papel sacerdotal? Sacerdotal a quem? Fica essa pergunta. Não, Deus está efetuando um sacrifício para dar o exemplo ao homem, para mostrar como ele deveria agir dali por diante. Por exemplo, Adão pecou, a primeira coisa que ele percebe é que estava nu, eles se cobrem com folhas de figueira. Deus vem em Gênesis 3, versículo 21, nós vemos lá na Bíblia Sagrada, que Deus sacrifica um animal, tira a pele desse animal e faz vestimentas para Adão e Eva. Este é o primeiro sacrifício registrado nas Escrituras, o próprio Deus é que executa. Dali em diante, Adão aprende que ele precisa se relacionar com o Criador, não mais face a face como ele se relacionava, mas ele precisaria se relacionar com Deus através dos sacrifícios. E Abel, Caim vão aprender com seu pai. Também Sete, Enos, todos eles foram sacerdotes. Então, para ser sacerdote, bastava ser o chefe de uma família, o pai de uma família, chefe de um clã. Por exemplo, Abraão era sacerdote. Algo maravilhoso na vida de Abraão é que onde ele ia, ele armava uma tenda e construía um altar. Porque no sistema do sacerdócio universal, não precisava ter um templo, não precisava ter um tabernáculo. Bastava lhe ter uma tenda, que era tipo do Santíssimo Lugar, e bastava ter um altar. E Abraão, quando você lê a história de Abraão, onde ele chegava, sendo nômade, ele construía um altar e ele armava a sua tenda, que não somente era local de moradia, mas era local de relacionamento com Deus. Isto é o sacerdócio universal. Mas Moisés também foi sacerdote neste sacerdócio universal. Olha só, antes de ele trazer ao povo o sistema de sacerdócio levítico que Deus lhe deu no monte Sinai, ele já tinha a sua tenda. Você vai ver Moisés armando a sua tenda e se relacionando com Deus dentro da tenda, dentro do Santíssimo, antes do tabernáculo. Então Moisés também foi um sacerdote no sacerdócio universal. Podemos citar Jó, que foi contemporâneo de Abraão, mas na terra de Uz. Podemos citar Jetro, na terra de Midian. Todos esses homens eram sacerdotes. Jó era sacerdote, sacrificava pelos seus filhos. Se porventura eles pecaram, estou sacrificando. Mas Jó era de qual tribo? Jó era de onde? Então, no sacerdócio universal não existia limitação. Qualquer homem que cresce em Deus poderia se relacionar com ele, ser um representante dele na terra, na sua família primeiramente, e depois aqueles que estavam à sua volta. É desta maneira que surge no capítulo 14 de Gênesis o personagem de Melquisedeque. A Bíblia apenas vai dizer que ele era rei de Salém, ele era rei de paz e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o autor aos Hebreus vai dizer que ele não tinha genealogia entre os hebreus. Então ele era de uma outra ordem que não era a ordem de Arão. Isto é algo maravilhoso. Todo chefe de família poderia ser um sacerdote, desde que tivesse tenda e tivesse altar. O sacerdócio levítico
ele é um sacerdócio nacional em vez de universal. Eu vou passar rapidamente aqui porque eu vou falar dele mais à frente. E os nazireus eram homens consagrados a Deus para exercerem uma função quando os sacerdotes falhassem. Nós não vamos falar agora dos nazireus, isso é assunto para outra ocasião. Uma pergunta: como foi introduzida então a ordem levítica, da qual Arão é representante? O assunto de hoje é Cristo é superior a Arão. Como foi introduzida a ordem levítica? Por que foi introduzida? Então vamos lá. Êxodo 19, versículos 5 e 6, vai dizer que Deus desejava que toda a nação de Israel fosse sacerdote, fossem sacerdotes, ou seja, um sacerdócio real. Você vai ver Êxodo 19, versículo 6. Qual era o plano de Deus? Que eles se santificassem. Ao terceiro dia, quando ouvissem o som do chofar, eles subiriam ao monte. Quem subiria? Todos. Todos. Êxodo capítulo 19. Aí em seguida no capítulo 20 vem os 10 mandamentos e você perde o raciocínio do texto porque ele não está em ordem cronológica. Mas se você for para Êxodo 20, versículo 19, você vai ver que quando começou os trovões, quando começou o terremoto, o Sinai fumegar, o povo teve medo e o povo disse: nós não queremos esse relacionamento direto com Deus. Fale Moisés conosco e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Nós não queremos ser sacerdotes reais. Este era o plano de Deus, fazer de Israel, de todas as tribos, um sacerdócio universal. O povo disse não. Enquanto Moisés somente sobe. E depois, quando ele vai descer, lá embaixo está havendo um episódio triste, que você conhece como o episódio do bezerro de ouro. Quase todas as tribos se contaminaram. Apenas uma tribo não se contaminou e fez justiça. Você pode ver isso em Êxodo 32, é a tribo de Levi. Então, Deus honrou os levitas, dando-lhes o sacerdócio. Só que o sacerdócio levítico era uma das 12 tribos ministrando às demais. Um sacerdócio nacional em vez de ser um sacerdócio universal, como era o plano de Deus. Aí você me pergunta: mas professor Márcio, se o povo subisse no monte, fossem batizados com fogo lá em cima e se tornasse um sacerdócio real, as 12 tribos seriam sacerdotes, a quem eles ministrariam? A toda a terra. Este é o plano de Deus, que Israel fosse um sacerdócio de toda a terra. Israel disse não, nós não queremos. Nós queremos Moisés intermediário. Então, lá na frente, você vai ver isso em 1 Pedro 2 e 9, em Apocalipse 5, 9 e 10, que Deus fez da igreja, daqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. Deus fez um reino sacerdotal. Nós somos este reino sacerdotal. É aí que vai surgir a figura de Arão. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés, era o seu porta-voz. Você vai ver lá em Êxodo 4 e 14, porque Moisés disse a Deus: eu não posso fazer esta obra porque eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Então Deus diz: Arão, teu irmão, falará por ti. Arão era o porta-voz de Moisés, Êxodo 4 e 14. O nome Arão significa aquele que traz a luz. E ele foi o primeiro sumo sacerdote da ordem levítica. Presta atenção no que eu disse. O primeiro sumo sacerdote da ordem levítica. Então, Arão não foi o primeiro sacerdote. Nunca fale isso, que é um erro. Se eu falei que Adão já foi sacerdote, que Abraão foi sacerdote, que Sete, Enos, Jó, que foram muito antes de Arão. Então, Arão não foi o primeiro sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da ordem levítica. Desta ordem, Arão foi o primeiro. Por isso que nós chamamos sacerdócio de Arão a ordem levítica. Agora vem o ponto crucial da nossa aula, da nossa pré-aula. Por que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao de Arão? Por quê? A superioridade do sacerdócio de Cristo é que ele ofereceu um sacrifício perfeito que tornou-se a causa de uma eterna salvação. Então Jesus Cristo, quando ele vem,
ele é sumo sacerdote, ele vai entrar no Santíssimo, mas ele não vai entrar com o sangue de um bezerro, com o sangue de um bode, com o sangue de uma ovelha, de um cordeiro, não. Ele vai entrar no Santíssimo Lugar com o seu próprio sangue. Então ele é tanto sumo sacerdote quanto ele é o cordeiro. Ele é tanto aquele que faz o sacrifício quanto o próprio sacrifício. E o sacrifício dele foi perfeito. Porque no Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo e oferecia sacrifício. Mas no outro ano, ele precisava repetir este sacrifício novamente. No caso de Cristo, não. Como ele fez um sacrifício perfeito, ele consumou. Ele consumou. Telestai, está consumado a obra. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, que foi a causa de eterna salvação. É isso que você vê no versículo 9, a nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 4, 14 a 16, capítulo 5, 1 ao 14, se você olhar para o versículo 9, diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então este versículo aqui eu acho fundamental, é por isso que o sacerdócio dele é superior à ordem levítica. Também o sacerdócio dele é superior à ordem levítica, porque sendo perfeita a sua obra, ele restaurou novamente o sacerdócio universal de Melquisedeque, o qual tem como símbolo, olha só, agora sim, o sacerdócio de Melquisedeque tem como símbolo o dízimo, o pão e o vinho. Essa é a parte da aula que fica confuso, né? Porque tem muita gente que não vai gostar de quando toca em certos assuntos, mas veja bem, quando surge Melquisedeque? Capítulo 14 de Gênesis, né? Abraão está voltando daquela guerra contra os reis lá, em que Ló foi levado cativo. Ele conseguiu livrar o seu sobrinho Ló, e no meio do caminho ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante que Abraão não pergunta assim, viu, mas de qual tribo você é, de qual nação, por que você é sacerdote, qual o direito que você tem de ser sacerdote. Não existe essa conversa entre Abraão e Melquisedeque. O que Abraão faz é reconhecer que Melquisedeque era sacerdote. E lá na frente, no capítulo 7, o autor aos Hebreus vai perguntar quem é o superior. É o maior que abençoa o menor ou é o menor que abençoa o maior? Então, é Melquisedeque que abençoa Abraão, sendo ele, portanto, o maior sacerdote do Deus Altíssimo. Então, este é o sacerdócio que Cristo vai restaurar. Quando Abraão encontra Melquisedeque, Abraão, a primeira coisa que ele faz é dar o dízimo dos despojos de guerra. Ele não deu apenas dízimo das suas ovelhas, da sua fazenda, não. Ele deu dízimo dos despojos de guerra. Ele entregou a Melquisedeque, reconhecendo que como sacerdote de Deus, ele era digno de receber os dízimos. Eu não vou entrar nessa questão, é claro, eu estou apenas pontuando aqui que os símbolos do sacerdócio universal, que é o sacerdócio que nós vivemos hoje, é o dízimo, o pão e o vinho. Quando Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão, logo em seguida ele trouxe o pão e o vinho, tipos da nova aliança em Cristo. Então Melquisedeque, ele participa da ceia. O pão e o vinho ali simbolizam a ceia do Senhor Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, nós já vemos Melquisedeque trazendo o pão e o vinho a Abraão. Isto é algo maravilhoso. É esse sacerdócio perfeito que Jesus vem restaurar. Melquisedeque não foi perfeito, nenhum dos homens do sacerdócio universal foram perfeitos, mas agora Cristo traz esta ordem novamente e ele, como Cordeiro de Deus imaculado, sem pecado, efetua um sacrifício perfeito. Então todos aqueles hoje que nascem de novo, que entregam a sua vida a Cristo, tornam-se reis e sacerdotes. Cristo faz de nós, a sua igreja, um reino sacerdotal. É por isso que Cristo
é superior a Arão e à ordem levítica, porque a ordem levítica, todos os rituais que tinham ali na ordem levítica, tudo aquilo que você lê em Levítico, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo aquilo representava a Cristo, era um tipo de Cristo. Cristo veio, cumpriu toda a lei levítica, consumou ela e agora restaurou a ordem anterior, a ordem de Melquisedeque. Por isso que diz no versículo 6 ali: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior. Se você olhar para o objetivo geral da lição, diz que é pontuar o sacerdócio do Senhor Jesus como superior à ordem levítica e que por isso ele teve autoridade para inaugurar uma nova ordem. Olha, veja bem, ele não veio inaugurar uma nova ordem, ele restaurou a ordem que era anterior a Arão. Tem que prestar atenção nisso. Só existem dois tipos de sacerdócio mencionados na Bíblia, que é o sacerdócio universal de Melquisedeque e o sacerdócio levítico representado por Arão. Não existe uma terceira ordem, não. Cristo veio e restaurou o sacerdócio universal. Este é um ponto que você tem que ficar aí bem atento. Então, este é o segredo desta lição. É por isso que Cristo ele é superior a Arão e à ordem levítica, porque ele é o antítipo. Se tudo aquilo que os sacerdotes, segundo a ordem levítica, faziam, apontavam para Cristo, quer dizer que todos os rituais eram tipos de Cristo. Agora, Cristo é o antítipo. Cristo é aquilo que cumpre toda a ordem levítica e então inaugura ou restaura a ordem anterior, que é a ordem do sacerdócio universal. Nós somos sacerdotes de um sacerdócio universal. Você não tem um sacerdote na tua igreja que fica no púlpito. Não, nunca diga isso. Porque esse é um sistema romano que entende que a figura do líder, no caso um padre, no caso um arcebispo, eles são sacerdotes. Isso não existe. Todos aqueles que aceitam a Cristo, que nascem de novo, que são regenerados, são chamados sacerdotes reais segundo o Novo Testamento. Se esta pré-aula serviu para abençoar a sua vida, não deixe de compartilhar este vídeo. Inscreva-se nesse canal, dê aí o seu joinha, deixe o seu comentário e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.